Nessa noite, eu gostaria de falar com os irmãos sobre o tema Jesus está com fome. Talvez você não entenda esse tema agora, mas vai entender ao curso que nós falaremos desta mensagem. Então, nós vamos ler aqui para a nossa meditação, Mateus capítulo 21, versículo 18 a 22. E o tema da nossa mensagem é Jesus está com fome. E você vai descobrir como você pode saciar a fome do Senhor Jesus. Aqui em Mateus capítulo 21, versículo 18 em diante, diz o seguinte: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Que Deus possa aplicar a sua palavra nos nossos corações e que Deus possa nos preparar para receber a sua mensagem essa noite. Vamos orar pedindo orientação ao Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. E nós, desde já, te agradecemos, Senhor, pelo dia que tem nos dado e por ter nos permitido, Senhor, estar aqui na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa, Senhor, as famílias, Senhor, que estão em seus lares, meditando e escutando a Tua palavra. Vai estar abençoando cada família, vai estar, Senhor, abençoando cada pessoa, Senhor, que tem um relacionamento contigo, e aqueles que ainda não têm, Senhor, que essa noite, ao ouvir a Tua palavra, por meio desses meios de comunicação, possa, Senhor, render-se aos Teus pés. Obrigado por tudo que tem nos feito, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós somos informados pelo texto da palavra do Senhor, que Jesus estava indo de Betânia para Jerusalém. E no meio do caminho, Jesus teve fome. Sentiu fome e ao longe avistou uma figueira cheia de folhagens. E se aproximou dela para saciar sua fome com os frutos daquela figueira. Mas chegando lá, não encontrou frutos, senão só folhas na figueira. Até aqui precisamos parar para explicarmos alguns detalhes, para que possamos entender o texto. Esse episódio da figueira, ele está registrado em apenas 2 dos 4 evangelhos. Está registrado aqui em Mateus, no capítulo 21, e também está registrado em Marcos, capítulo 11. E é interessante que Marcos nos dá um detalhe importantíssimo desse episódio. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 13, diz o seguinte: E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos.
Quando eu leio esse versículo, um ponto de interrogação paira sobre a minha mente. Se não era tempo de figos, por que Jesus então foi procurar figos nessa figueira? Nós precisamos notar que a figueira, ela primeiro nasce os frutos, e depois ela nasce as folhas, depois brotam as folhas. Então, quando se vê ao longe uma figueira cheia de folhagens, é um sinal claro de que nela há frutos. Mas Jesus chegando lá, não havia frutos, senão só folhas. E é interessante que esse episódio, ele ocorre no mês de março, um pouco antes da Páscoa. E o tempo de figos era no mês de junho, mas não era anormal achar figos numa figueira antes do tempo. Por isso, Jesus aqui se dirigiu à figueira para ver se achava ali figos. Explicando esses detalhes do texto, nós prosseguiremos respondendo duas perguntas que os céticos normalmente, duas indagações que os céticos normalmente fazem desse texto, a fim de pôr em descrédito a palavra do Senhor. A primeira indagação que os céticos fazem é: se Jesus é Deus, ele não saberia que na figueira não havia frutos? É interessante que Jesus é Deus, mas ele tomou a forma humana. A missão de Jesus consistia em ser homem e ser obediente ao Pai até a morte e a morte de cruz. Interessante que nos evangelhos você não vai encontrar em lugar nenhum Jesus sendo Deus, você não vai encontrar em lugar nenhum Jesus usando o seu poder em benefício de si mesmo. Jesus nunca usa o seu poder em benefício de si mesmo. Ele sempre usa o seu poder em benefício dos outros. Ele sempre usa o seu poder para ensinar alguma lição aos seus discípulos, mas nunca usa o seu poder em benefício de si mesmo. Mas Jesus, sendo homem, ele teve sede, ele teve sono, ele teve cansaço, e como nós vemos aqui no texto, ele também teve fome. Em tudo, ele foi semelhante a nós, porém, sem pecado. Jesus, ele foi 100%, Jesus é 100% Deus, e também é 100% homem. Mas ele se fez servo, sofredor, para sofrer em nosso lugar, para que nós fôssemos libertados do poder do pecado. A segunda indagação que os céticos fazem é que há uma discrepância entre os dois textos. O texto de Mateus, que nós lemos, e o texto de Marcos, quanto o tempo que a figueira se secou. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 20 e 21, diz da seguinte forma: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E é interessante, irmãos, que nesse texto de Marcos, Jesus, ele sai domingo de manhã de Betânia. No meio do caminho acontece esse incidente com a figueira. Domingo à tarde, Jesus já está em Jerusalém para a purificação do templo. Ele permanece em Jerusalém durante a noite, e só segunda de manhã que ele retorna para Betânia. E nesse retorno é que diz o texto aqui em Marcos, que Pedro observa que a figueira se secou.
Mas, aqui em Mateus, capítulo 21, versículo 19 e 20, diz da seguinte forma: E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela, e não achou nela senão folhas. Disse-lhe: Nunca mais nasça frutos de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Então, nós vemos aqui que nenhum texto fala que a figueira secou-se imediatamente, e no outro texto, só no dia seguinte, quando Jesus voltava de Jerusalém para Betânia. Mas não há aqui nenhum tipo de discrepância no texto. Quando Jesus, ele amaldiçoou a figueira, todos os discípulos observaram Jesus amaldiçoar a figueira. Assim também como todos observaram quando a figueira se secou. Mas só Pedro não observou que a figueira se secou imediatamente. Pedro observou quando Jesus amaldiçoou a figueira, mas Pedro não observou que a figueira havia se secado imediatamente. Então, Jesus vai para Jerusalém. Quando ele retorna na segunda pela manhã, é que Pedro, ele observa que a figueira havia se secado. Então, ele comunica a Jesus, e através desse comunicado, Jesus ensina uma lição. Respondendo essas duas indagações que os céticos fazem sobre o texto, há ainda uma indagação que as pessoas fazem quando lê esse texto, que é: por que Jesus amaldiçoou a figueira? Os ambientalistas fazem essa indagação: por que Jesus amaldiçoou a figueira? Que culpa a figueira tinha? Por que Jesus não fez um milagre inverso? Em vez de amaldiçoar a figueira, fizesse a figueira produzir frutos? Por que Jesus não deixou a figueira ali? Ela seria útil para ninhos dos pássaros e para a sombra para os viajantes. Por que ele não deixou a figueira? Por que ele amaldiçoou a figueira? Será que Jesus estava irritado devido à fome e amaldiçoou a figueira? Então, essa é a fala, irmãos, dos ambientalistas, tentando defender a figueira nesta história. Mas uma coisa, meus queridos irmãos, que eu falo com plena convicção, é que tudo que Deus criou nesse mundo há um propósito comum. E o propósito comum é o propósito da utilidade. Até nós mesmos, meus queridos irmãos, nós que fomos gerados em Cristo, nós temos um propósito de ser útil nesse propósito de Cristo. E é interessante que, à medida que nós caminhamos na nossa vida espiritual, nós vamos cumprindo esse propósito de Cristo. E há só duas maneiras de sair desse mundo. A primeira é quando você cumpriu o propósito de Cristo, já não há mais o que você fazer nesse mundo. Então Deus te tira desse mundo. E a outra maneira é mais dolorosa, é quando você vive fora do propósito de Cristo, então você é retirado porque você não está cumprindo o propósito. É um perigo viver fora da vontade de Deus, é um perigo viver fora do propósito de Cristo. Então, você não há utilidade nesse mundo se você está fora do propósito e você corre o risco de ser retirado por ele.
Mas voltando para a figueira, a utilidade da figueira aqui era produzir frutos. Se ela não produz frutos, ela não cumpre o seu propósito na terra. Então, esta figueira, se o dono ou o proprietário dessas terras tivesse informado da condição dessa figueira, é bem possível que ele mandaria arrancar essa figueira e plantar outro tipo de árvores que desse frutos, que tivesse utilidade. E isso está conforme, meus queridos, Lucas capítulo 13, versículo 6 em diante, diz da seguinte forma, e dizia, essa aqui é a parábola da figueira estéril, né? E diz da seguinte forma, e dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse, Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. Se der frutos, ficará, se não, depois mandará cortar. Ainda que esse texto de Lucas seja uma aplicação à nação de Israel, porque Israel é a figueira estéril aqui, os 3 anos aqui, ainda que os 3 anos aqui é os 3 anos de ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, ainda que o vinhateiro aqui seja a segunda pessoa da Trindade e o homem, o proprietário da vinha, seja a primeira pessoa da Trindade, eu gostaria que você separasse o significado do texto da história e visse pela própria história que se uma figueira ela não produz fruto, ela é arrancada, porque ela deixa de cumprir o seu propósito aqui neste mundo. Então, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Jesus amaldiçoou a figueira porque a figueira estava num estado de anormalidade, um estado infrutífero, mas ao mesmo tempo para ensinar aos seus discípulos uma lição sobre fé. Aqui no final aqui no versículo 21, Mateus 21, versículo 21 diz, e Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então, Jesus aproveita esse episódio da figueira para ensinar os discípulos sobre a fé. Eu lembro, meus irmãos, quando eu me converti, eu fiquei preocupado em como aumentar a minha fé. Eu fiquei muito preocupado em como eu deveria fazer para aumentar a minha fé. E eu fiz de tudo para aumentar a minha fé. Eu orei, eu jejuei, eu fiz de tudo para aumentar a minha fé, mas eu não vi a minha fé aumentando com nada, com nenhuma dessas práticas. E aí eu li na palavra de Deus, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, na minha vida pessoal, eu tenho uma estratégia que eu uso muito na leitura da Bíblia, que é exatamente por causa desse texto de Romanos 10, 17. Eu nunca leio a Bíblia só com os olhos. Nunca leio a Bíblia só com os olhos. Em casa, quando eu leio a Bíblia em voz alta. Sempre leio a Bíblia em voz alta, porque lendo de voz alta eu estou ouvindo o que eu estou falando. E ouvindo o que eu estou falando, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. À medida que eu ouço, eu estou alimentando a minha fé. Eu estou fazendo com que minha fé cresça cada vez mais. Então, essa é uma prática que eu uso há muito tempo. Nunca leio a Bíblia só com os olhos. Eu leio sempre em voz alta.
lá no meu quarto, de porta fechada, para não ser atrapalhado por ninguém, para que a minha fé seja alimentada, para que a minha fé cresça cada vez mais. E Jesus aqui diz aos discípulos que se eles focassem no exercício da fé, que eles iriam mais longe do que fazer uma simples figueira secar-se. Eles iriam mais longe na propagação do Evangelho. Mas trazendo essa lição para os nossos dias, irmãos, nós estamos vivendo nos dias onde muitas igrejas estão sendo afetadas pelo aumento excessivo do pecado no mundo. Parece que Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, está acontecendo nos nossos dias. E esse acontecimento tem gerado muitos crentes nominais e superficiais dentro das igrejas. Crentes que, olhando de longe, parece que tem uma vida produtiva, parece que tem uma vida cheia de frutos, mas quando você chega perto, quando você conhece, você só vê folhagens, você só vê folhas na vida dessa pessoa e não há frutos nenhum. Jesus, meus queridos irmãos, ele se alimenta dos frutos que minha vida produz. Jesus se alimenta dos frutos que a sua vida produz. E eu pergunto para os irmãos, se Jesus for ter com você, ele vai achar folhas ou frutos na sua vida? Se Jesus for ter com você, ele vai achar folhas ou frutos na sua vida? Jesus tem ido a muitas vidas e só encontrado folhas na vida espiritual de muitas pessoas. Jesus está com fome e Jesus quer se alimentar. Então a nossa vida precisa produzir. Você, meu querido irmão, é uma planta de Deus. Você é uma árvore de Deus plantada neste mundo para produzir frutos. Frutos que saciem a fome do Senhor Jesus Cristo. Então que as nossas vidas, meus queridos irmãos, possam ser capazes de produzir frutos para que o nome do Senhor, para que a fome do Senhor Jesus Cristo, ela seja saciada. Mas eu quero dar aqui alguns caminhos para você ter uma vida de produtividade. Vamos lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo de 1 ao 5, diz da seguinte forma, Evangelho de João, capítulo 15, do versículo de 1 ao 5, diz da seguinte forma, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. A limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiverdes na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A primeira coisa, o primeiro recurso que se deve usar para ter uma vida de produtividade é entender que para produzir frutos tem que estar ligado ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não podemos produzir frutos de nós mesmos. Nós não somos capazes de produzir frutos de nós mesmos. Para produzir frutos que alimentem o Senhor Jesus Cristo,
é necessário estar ligado nele. É necessário estar ligado nele para que você possa produzir frutos. A segunda coisa, para ter uma vida de produtividade, é entender que de vez em quando você precisa ser podado para produzir frutos mais e mais. Se você produz frutos, de vez em quando, é necessário que você seja podado para que a sua vida venha produzir mais e mais. Porque, meus queridos, a sua vida não pode ser a mesma vida de 10 anos atrás. Eu tenho certeza que em 10 anos, uma vida é capaz de mudar muito. Sua vida espiritual não pode ser a mesma de 10 anos atrás. Então, de vez em quando, você deve permitir-se ser podado pelo Senhor Jesus Cristo, para tirar aqueles galhos secos, aqueles galhos podres, para que impede seu avanço, que impede você avançar na vida espiritual e tornar cada vez mais uma vida produtiva. Então você precisa ser podado de vez em quando. E a terceira coisa nesse texto aqui que podemos encarar para que nós possamos ter uma vida de produtividade, uma vida que alimente, que sacie o Senhor Jesus Cristo, é entender que a esterilidade na vida não cumpre o propósito de Cristo. Esterilidade na vida não cumpre o propósito de Cristo. Aqui o texto diz que toda vara que em mim não dá fruto, atira. Lembra-se o que eu falei da figueira? A figueira, por não estar cumprindo o seu propósito de produzir frutos, ela se torna algo inútil para o dono daquela propriedade. A mesma coisa, se você não produz frutos na sua vida espiritual, você acaba tendo na sua vida espiritual uma inutilidade para com o seu mestre. Então, precisamos produzir frutos. Nada de vida estéril, nada de vidas infrutíferas. Nós precisamos, cada dia mais, produzir frutos na nossa vida para que a fome do nosso mestre seja saciada. Aqui no versículo 16, Jesus diz, João 15,16, para encerrar, Jesus diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. É interessante aqui no versículo que Jesus disse, eu vos chamei, eu vos escolhi, para que vades e produzis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então nós precisamos entender que Jesus está com fome, e Ele se alimenta exatamente dos frutos que a minha vida e a sua vida produz. Então, irmãos, vamos nos preocupar em cuidar da nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida produtiva para o nosso Senhor, amém? Para que a nossa vida venha produzir frutos, para que quando Jesus vinha até nós, Ele tenha a sua fome saciada. Então, que Deus possa nos abençoar, e que essa palavra possa encontrar guarida no seu coração.